Amigos, eu queria fazer uma reflexão com vocês nesse momento sobre uma das grandes necessidades nossa, que é a necessidade da busca diária do Espírito Santo em nossa vida. E eu gostaria muito que você refletisse comigo por que Cristo foi tão dependente do Espírito Santo e por que nós também devemos ser tão dependentes dele. Então, eu queria falar para vocês um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. E se a pessoa do Espírito Santo foi tão importante na vida de Jesus Cristo, a gente também deve considerar que essa pessoa deve ser também muito, muito, muito importante também em nossa própria vida. Eu vou aqui compartilhar a tela e aí então a gente vai entrar diretamente no tema. Antes, a gente precisa fazer o seguinte, uma reflexão. Por que é tão importante falar do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nossa vida e nosso coração? Porque é importante considerar que o nosso problema, amigos, o nosso maior problema é um problema de caráter. O meu problema, o seu problema, o nosso problema. O pecado afeta o nosso caráter. Então, se o pecado afeta o nosso caráter, o que nós mais precisamos? Nós precisamos de alguém que trabalhe diretamente no nosso coração, na nossa vida, para realizar a obra que nós não conseguimos fazer. E aqui eu queria que você considerasse algumas coisas. A primeira delas, você nunca vai conseguir fazer algo por você no que se refere à restauração do seu caráter sozinho. Você nunca vai conseguir. Você vai tentar, mas você não vai conseguir mudar por sua própria natureza. Isso é impossível fazer isso. A segunda coisa, tudo aquilo que Deus pede de você, somente Ele pode dar a você. Deixa eu ser mais claro. Se Deus pede pureza do seu coração, você só pode ser puro se Deus agir em sua vida. Porque não existe pureza inerente a mim e a você. Se você quer uma vida equilibrada, uma vida de um temperamento guiado pelo Espírito Santo, você não consegue fazer isso sozinho. E Deus espera que você tenha uma vida cheia de um domínio próprio e uma vida equilibrada. Então, como é que você consegue isso? Só consegue através dele. Em outras palavras, pense muito bem sobre isso. Você só consegue ser aquilo que Deus pede de você se você depender dele. Se você não estiver dependendo dele, você nunca poderá oferecer para Deus aquilo que ele pede de você. E aquilo que ele pede de você é somente aquilo que ele pode dar a você. Em outras palavras, nós cristãos precisamos ser completamente dependentes para vivermos a vida que Deus quer de nós. Se nós não tivermos essa dependência diária dele, nós jamais poderíamos ser aquilo que ele espera de nós, ok? Então, como é que a gente pode viver essa experiência de dependência e essa experiência de consagração diariamente? Bem, Jesus Cristo nos ensinou como. E é isso que a gente vai estudar agora a partir desse momento, tá bom? William Barclay, ele disse algo bem interessante. Ele falou o seguinte, é o coração e não a cabeça o trono do evangelho. Claro que, biblicamente, é a mesma coisa, né? Mas ele está querendo dizer assim que, quando se refere ao coração, é a nossa sensibilidade. Não é a inteligência que fecha a porta, é o orgulho. Então, a nossa suficiência, ela não pode impedir a nossa dependência, tá? A nossa autossuficiência não pode nos impedir da nossa dependência de Deus. Porque a nossa autossuficiência é o que nos impede a termos uma completa dependência de Deus. Vamos ver, então, aqui alguns pontos em que Cristo, desde a sua infância, tem a presença clara do Espírito Santo em sua vida. A primeira delas, em Lucas 1,35, diz assim, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Notem vocês aqui um detalhe, que é o Espírito Santo, que também é Deus, ele virá sobre Maria e o nascimento de Cristo é uma obra extraordinária feita pelo poder do Altíssimo, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já estava presente ali, dentro desse mistério tremendo, que é trabalhar na encarnação de Jesus Cristo. Isso é incrível.
mas ele já se fazia ali presente. Quando nós olhamos para o batismo de Jesus Cristo, ali por João Batista, o texto é claro ao nos afirmar, e aí você pode, nesse momento, por gentileza, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, e você então pode me acompanhar no capítulo número 3, e veja o que o texto diz assim, capítulo 3, versículo de número 13, diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos. E continuando, o texto diz o seguinte: Para se cumprir toda a justiça, e João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Notem vocês a presença de Cristo, a presença do Espírito na vida de Jesus, no momento em que ele estava sendo preparado ali na barriga de Maria. Depois você percebe que no batismo que Jesus Cristo recebe, ali no Rio Jordão, feito por João Batista, automaticamente você vê a presença, claro, de Cristo na água, o Pai falando e o Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo. Mais uma manifestação clara do Espírito no momento do batismo de Jesus Cristo. Quando ele vai para o deserto, o livro de Lucas diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então perceba, o Espírito Santo presente no nascimento, na fecundação de Jesus Cristo, o Espírito Santo presente no batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo presente no deserto da tentação que ele teve. Se Jesus Cristo foi para um deserto, e ele saiu para o deserto justamente para se preparar para a sua missão, e foi tentado 40 dias e 40 noites, eu quero dizer uma coisa para vocês: é impossível passar por tentações, e você será tentado, eu seremos tentados, porque não importa quem nós sejamos, não importa a nossa profissão de fé, não importa a nossa herança adventista, não importa quanto tempo nós temos de igreja, não importa as posições que nós assumimos na igreja, você será tentado, eu serei tentado, nós seremos tentados. E se Jesus Cristo ele foi tentado, e foi tentado de forma intensa, de forma contínua, de forma poderosa, durante todo o tempo no deserto, eu quero dizer para você que também você será tentado. Mas a única forma de superar as tentações da vida é uma vida completamente entregue, dependente e cheia do Espírito Santo. Você nunca vai viver uma vida plena, superamos os desafios das tentações que procuram arrancar você da presença de Deus, se você não estiver completamente dependente dele. Jesus foi cheio do Espírito Santo. E algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, mas o que significa isso, ser cheio do Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo é Deus e é para a gente entender bem. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da presença dele. As tentações vão aparecer na sua vida. Como homem, como mulher, vão trabalhar nos seus sentidos. E a única maneira que você tem de manter-se firme, de manter-se seguro, é quando você está com a vida cheia do Espírito Santo. Não saia para as atividades do dia, não saia para os seus compromissos de forma vazia. Não ande nessa terra de forma vazia. Procure uma vida cheia de sentido, cheia de propósito, cheia de plenitude, e essa vida, cheia de propósito, cheia de plenitude, é somente isso que pode fazer com que o seu coração esteja tentado. Jesus Cristo passou 40 dias assim. Eu não sei quantos dias você está sendo tentado, mas de uma coisa eu tenho certeza: a única maneira de você superar as tentações da sua vida é uma dependência clara, contínua e constante da pessoa do Espírito Santo dentro do seu coração. Olhando para alguns detalhes mais da vida de Jesus Cristo, ele disse que quando ele mesmo começou o seu ministério,
ele foi de acordo com o livro de Lucas, ele foi para a sinagoga, e ele diz assim: o Espírito Santo me ungiu para evangelizar. Ele estava na sinagoga, pega o rolo do profeta Isaías e aplica a si mesmo uma passagem em que é colocada essa ênfase. O Espírito Santo me ungiu para evangelizar. Amigos queridos, se o Espírito Santo ele não trabalha, nós não conseguimos também trabalhar. Porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, e aliás, a presença de todos nós nesse momento aqui, é fruto da obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele não está presente, não pense vocês que vai ocorrer conversões. Não vai ocorrer conversões, não vai ocorrer santificação, não vai ocorrer justificação, não vai haver fruto do Espírito, não vai haver absolutamente nada. Por quê? Porque a obra do Espírito, a obra da evangelização, é uma obra completa, plena, feita pela pessoa do Espírito Santo. Eu estou aqui nesse escritório e durante a pandemia, eu orei aqui nesse escritório. No domingo, se eu não estiver enganado, no domingo. E nesse escritório, quando eu orei, eu disse o seguinte: Deus, eu queria tanto estudar a Bíblia com um grupo de pessoas. Eu sou pastor, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho uma congregação, eu não tenho um distrito. E você sabe o que aconteceu? Aqui mesmo, nesse escritório, 2 dias depois eu recebi uma ligação de Fortaleza. E ao receber essa ligação de Fortaleza, alguém me disse: pastor, o senhor poderia pregar para a gente amanhã, que era uma quarta-feira, né, uma quinta-feira? Eu disse: claro, e preguei. Eles haviam abrido um grupo, e esse grupo estava estudando a Bíblia todos os dias. Eu comecei a estudar a Bíblia com esse grupo. Você sabe o que aconteceu com esse grupo? A gente começou a estudar a Bíblia, e uma apresentadora de TV ali de Fortaleza, a Lohane Cabral, começou a estudar a Bíblia com a gente. E eu quero dizer para vocês que no final de tudo, eu tive o prazer e o privilégio de, no ano passado, no mês de julho do ano passado, de batizá-la. Ela é feita exclusivamente pela pessoa do Espírito Santo. Todas as vezes que você procura evangelizar, tenha certeza que o Espírito Santo já está trabalhando. Não existe um trabalho de evangelização solitária, porque quando nós abrimos a palavra, o Espírito Santo está abrindo o coração das pessoas. Você crê nisso? Você acredita nisso? Quando você abre a palavra, Deus está abrindo e trabalhando no coração das pessoas. Você pode até imaginar que talvez Deus esteja trabalhando na vida das pessoas a partir do momento que você fala. Mas isso é um equívoco. Deus está trabalhando na vida do seu marido, que não é da igreja, do seu filho, que não é da igreja, do seu vizinho, que ainda não conhece a Jesus Cristo, muito mais tempo do que você possa imaginar. Não existe uma evangelização eficaz. Não existe conversões genuínas sem que o Espírito Santo esteja trabalhando. É impossível compartilhar o evangelho, abrir as escrituras, levar as pessoas a ter uma experiência real com Deus, sem que antes a gente possa ler e entender aquilo que Jesus Cristo disse, que o Espírito Santo me ungiu para evangelizar. Amigos, sem a unção do Espírito Santo, nossos sermões são palavras. Sem a unção do Espírito Santo, nosso ensinamento é somente informativo. Sem a ação do Espírito Santo, os nossos conselhos é apenas orientações humanísticas. Agora, com o Espírito Santo, a nossa pregação tem poder. Com o Espírito Santo, os nossos estudos podem causar uma transformação. Com o Espírito Santo, os nossos conselhos podem aquecer um coração que esteja frio, vazio e indiferente. Ou seja, em outras palavras, nós jamais podemos nos acostumar a trabalhar sem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a nossa obra ela é tacanha, ela é limitada, ela é fria, ela é indiferente, ela é formal, ela é técnica, e tudo isso não causa transformação nenhuma, porque a genuína transformação só é causada quando nós
Podemos dizer como Jesus Cristo disse. Aquilo que Cristo disse no início do seu ministério, eu, pastor, nós pastores, nós líderes, nós membros, devemos dizer também hoje. Não ouse abrir a boca, abrir a palavra. Não ouse ensinar sem ter uma convicção. Que convicção é essa, pastor? O Espírito Santo me ungiu para evangelizar. Que o Espírito Santo esteja presente em sua vida hoje e que ele te ensine, te mostre o caminho em que o caminho do êxito, da pregação, começa na unção do Espírito Santo em nossa vida. Não existe êxito da pregação sem uma vida de unção. Pregação e unção são coisas inseparáveis. Agora, quando nós olhamos ainda mais um pouco sobre a vida de Jesus Cristo, nós vemos que ele está falando para Nicodemos. Recordam disso? Capítulo 3 de João. Agora você viu o Espírito Santo presente na fecundação de Cristo, o Espírito Santo presente nas tentações de Cristo, no batismo de Cristo, na pregação de Cristo. E olha o que diz em João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Interessante isso. Essa colocação que nós vemos aqui, está dizendo, essa frase, esse pensamento de Cristo, é que quem é o agente da regeneração do ser humano? O agente da regeneração do ser humano é o próprio Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa melhor? A autoajuda não pode fazer muito por você. Você quer ser uma pessoa de um coração mais puro? Quero dizer uma coisa para você. A sua disciplina não pode fazer muito por você. Você quer ser uma pessoa fiel? A gente fica falando às vezes, né? Não, a gente tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Gente, fidelidade é fruto de um coração em que o Espírito Santo habita. Habita. Você está se sentindo assim, muitas vezes, escravos de uma tendência, de um pecado que tem dominado o seu coração? Você é uma pessoa explosiva, qualquer coisa estoura, qualquer coisa grita, ameaça com suas palavras, luta contra a sua própria natureza. E aí uma pessoa explosiva, e tem pessoas que dizem o seguinte, porque eu sou assim mesmo. Não é não, meu irmão. Se uma pessoa que se diz cristã, ela vive o tempo todo explodindo, brigando, se irritando, ela não é cristã. Ela tem uma profissão de fé cristã, mas ela não é cristã. Pastor, não é cristã. Não é cristã. Se isso faz parte do caráter dela, todo dia ela é assim, toda semana ela mostra isso, ela não é cristã. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito Santo está presente, não é essa obra que ele faz. Não é uma obra explosiva, de um temperamento descontrolado, de uma vida sem rumo, de uma vida desorientada, e depois eu digo, não, mas eu sou de Cristo. Mas como é de Cristo, se isso não é isso que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo na nossa vida, o temperamento explosivo, ele trabalha de forma tão profunda na natureza, que o filho do trovão, que era João, ele torna, sabe o quê? Ele torna um discípulo amado. Você não consegue controlar o seu temperamento, mas a regeneração que o Espírito Santo promove pelo novo nascimento, ele consegue fazer isso em você. Ele consegue fazer isso em você. Então, amigos, nunca diga, é o meu jeitão. Não é o seu jeitão. O seu jeitão que tem destruído você, que tem destruído seus relacionamentos, que tem ferido o coração das pessoas, isso não é uma evidência da presença do Espírito Santo. Isso é uma ausência do Espírito Santo. Porque um coração que é convertido é um coração que é amansado pela presença do Espírito. Nunca se esqueça disso. Se uma pessoa ela vive viciada em pornografia, não tem controle de nada disso, é dominado por isso, com seus próprios impulsos, ela precisa nascer de novo. Ela não precisa nascer só da profissão de fé, de entrar no tanque do batismo. Ela tem que nascer daqui de dentro. Lembre-se de uma coisa, a especialidade do Espírito Santo não é fazer uma obra na periferia da nossa vida. Olhe para mim e escute isso. A obra do Espírito Santo não é fazer uma obra na nossa pele.
A obra do Espírito Santo, além de trabalhar ao nosso redor, na nossa pele, ele é especialista em mudar corações. E nessa manhã, o que você precisar para que o Espírito Santo atue em sua vida, ele vai fazer uma obra de regeneração completa, porque Deus não faz obra pela metade. O homem que você quer ser, a mulher que você quer se tornar, o cristão que você sonha em alcançar a experiência real com Deus, o Espírito Santo está aqui hoje dizendo para você que ele não vai abandonar você. Mesmo com minhas falhas, mesmo com minhas lutas, mesmo com meus fracassos, mesmo com os meus conflitos pessoais, o Espírito Santo não desiste de mim e não vai desistir de você. Mas o que ele quer fazer hoje em você é que nós possamos nascer. No livro do pastor Morris Vender, nós encontramos uma citação no livro 95 Teses, né? Há uma citação que diz o seguinte: o verdadeiro cristão, ele nasce todos os dias. O verdadeiro cristão, ele nasce, ele tem que nascer todos os dias. E esse nascer de todos os dias é quando nós dizemos: Espírito Santo, esse coração aqui está aberto para a tua entrada e para a tua obra hoje. Não basta apenas dizer que é adventista. Não basta apenas entrar no tanque batismal. Entrar no tanque batismal e aceitar a profissão de fé de um adventista é consequência da aceitação da obra interna. Exteriorizar a obra do Espírito Santo em nossa vida é consequência de aceitação da obra do Espírito Santo em nosso coração, no nosso interior. E nós precisamos nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É ter novos desejos. Aquilo que eu tinha prazer, agora eu tenho incômodo. Aquilo que eu tinha incômodo, agora eu tenho prazer. Aquilo que me dava alegria não me dá mais. Aquilo que me dá contentamento não me dá mais. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Amigos queridos, a obra mais importante do Espírito Santo é fazer você nascer de novo. E lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo não veio para melhorar a nossa vida. Isso não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não é obra de melhora. A obra do Espírito Santo é obra de transformação. Ele não melhora, ele transforma. Porque melhorar você pode. Você pode melhorar a sua vida. Eu posso melhorar a minha vida, mas jamais posso transformá-la. Porque transformar é uma questão de natureza. E eu não posso, as minhas mãos, as minhas habilidades, as minhas competências, não podem alcançar a minha própria natureza, mas o Espírito Santo consegue alcançar a minha natureza e fazer em minha vida o que eu não consigo fazer. Ele é capaz de fazer em sua vida o que você não consegue fazer. Para nós concluirmos, então, veja o que Jesus Cristo diz aqui. Nós precisamos ter tempo para buscar a Deus e permitir que Ele realize a obra que nós não podemos fazer em nossa vida. Nesse livro, Ouse Mais, Ouse Pedir Mais, Jesus Cristo diz que o que nós devemos mais pedir é o Espírito Santo. E nesse livro, aponta justamente para isso. Mas, pastor, como é que nós estamos vivendo a vida hoje? A vida que nós vivemos hoje, irmãos, é uma vida acelerada. Você vai para uma banca de revista, você passa no aeroporto, numa rodoviária, você vê lá a história do mundo para quem tem pressa, a história do universo para quem tem pressa, a história da ciência para quem tem pressa. Nós vivemos em um mundo acelerado. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que nessa geração hoje as pessoas passam 175 minutos por dia no mundo nas redes sociais. No Brasil, na Argentina, 257 minutos por dia nas redes sociais. E a gente pensa hoje o seguinte: como é que a gente está vivendo hoje? Nós vivemos hoje no novo vício mundial que se chama smartphone. E aí a gente pensa nessa frase, né, de John Piper, que ele diz: você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. E se a vida é uma guerra, muitas vezes o inimigo está tirando de nós esse privilégio com tantas desatenções. Nós vivemos hoje, sabe o que, irmãos? Na época das pessoas que não têm foco mais. As pessoas estão o tempo todo, sabe? Tem que estar antenado, tem que estar ligado, você tem que estar muito ocupado o tempo todo. É com o celular, é olhando para uma coisa, é com o rosto numa tela de uma coisa. Por quê? Porque você não pode ter tempo. Você sabe qual é o tempo que a gente vive hoje? O tempo da distração. Aí as pessoas depois respondem: porque eu não tenho tempo. Não, você está distraído. O tempo da distração. E é esse tempo que tira de nós uma experiência real com Deus. Controle isso aqui, ou isso aqui vai te controlar. Isso aqui pode ter mais relação com sua vida espiritual do que você imagina.
Aí você diz, que relação tem, pastor? O tempo que você dedica a isso e que você se controla com isso aqui, pode roubar o tempo precioso que você teria com Deus. Que Deus nos faça refletir sobre isso também. E entender que nós estamos em guerra. Entender que nós precisamos de tempo com Cristo. Eu encerro dizendo que o Espírito Santo também esteve presente na ressurreição de Cristo. Pastor, o Espírito Santo esteve presente na ressurreição de Cristo? Abra sua Bíblia em Romanos, por gentileza. Romanos, no capítulo de número 8. Romanos 8. Romanos, capítulo número 8. E me acompanhe. Romanos, capítulo número 8. Você vai ver algo bem interessante. Romanos 8. Olha o que diz. Romanos capítulo 8, versículo número 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Se o espírito daquele, olha o que diz, se o espírito daquele, versículo número 11, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida em seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Olha o que Paulo está dizendo. Que o Espírito Santo agiu na ressurreição de Jesus Cristo. Agiu. Aquele mesmo Espírito que agiu na ressurreição de Jesus Cristo está agindo agora onde? Em mim e em você. Porque Paulo diz, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida a vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que visitou a tumba de Jesus domingo de manhã, e os três participaram da própria ressurreição de Jesus Cristo, os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo disse, destruir esse templo, eu vou levantar no terceiro dia. O Pai participa, o Espírito Santo participa. Esse é um mistério tremendo. Mas aqui está destacando a ação do Espírito Santo. Aqui está dizendo que o Espírito Santo deu vida lá e ele dá vida aqui. Ei, escuta uma coisa, quer ter vida? Quer ter vida? Às vezes a gente fica pensando, né, o seguinte... Não, olha, vamos fazer um programa bom agora para a igreja, para que os jovens venham. Olha, vamos agora chamar fulano de tal para cantar aqui, para que a igreja esteja animada. Irmãos, igreja animada é crente reavivado. Igreja animada é crente reavivado. Crente que depende do Espírito Santo, crente que acorda cedo para buscar o Espírito, para dizer, me reaviva, Senhor. Crente que faz isso, não deixa de ir para a igreja. Não importa quem está pregando. Se é quarta, se é sábado, se é domingo. O problema é que a gente está entendendo mal o que é reavivamento. Reavivamento, meu irmão, não é um cantor que vem de fora, não é um pregador espetacular. Isso aí é fichinha. Isso aí é pequeno. Quem te reaviva é o Espírito Santo. Aquele mesmo que levantou Jesus Cristo da tumba no domingo de manhã é o que levanta você da sua vida espiritual. Se você quiser reavivamento, não é algo que você vai ver fora de você, em evento, em atividade. É bom que tenha, mas não é isso que traz vida. O que traz vida, genuinamente, é o Espírito. Aonde o Espírito Santo estiver habitando, ali vai ter um crente verdadeiramente reavivado. É isso que você quer da sua vida? É isso que você quer? Reavivamento, irmãos, não é uma atividade em um culto, não é um programa de igreja, não é um momento de adoração, não é a campal que vai ter aí no final do ano, não é um programa especial em que a gente vai juntar o distrito. Reavivamento começa quando o crente reconhece que ele depende do Espírito. E quando o Espírito Santo trabalha aqui, ó, dentro de nós, em nosso peito, a gente vai ter uma experiência extraordinária. É possível que ninguém tenha a experiência que você tenha. Não importa. O que importa é você ter essa experiência com ele. Que Deus te abençoe e te fortaleça hoje, para que você esteja cheio do Espírito Santo. E aqui, amigos, olha que nós vamos encontrar. Jesus Cristo sobe
E ele diz: sede minhas testemunhas, mas busque o Espírito Santo em Jerusalém. Ele deixa muito claro para nós, sabe o quê? Busque o Espírito Santo em Jerusalém, para que vocês tenham uma vida cheia de poder. Que Deus nos ajude, sabe, a seguir os passos que Jesus Cristo nos deixou. Da manjedoura, aliás, da barriga de Maria, até a sua ascensão ao céu, foi uma vida constantemente orientada pelo Espírito Santo. Que essa seja a minha vida. Que essa seja a sua vida. Que até que Ele volte, nos desertos da vida, que o Espírito Santo nos guie. Que nas pregações da vida, que o Espírito Santo esteja conosco. Que nos testemunhos da vida, que o Espírito Santo esteja com a gente. Que o reavivamento que a gente tanto precisa, que o Espírito Santo seja o nosso guia. Não deixe o Espírito Santo de lado quando Ele quer dirigir sua vida com brilho nos olhos e com alegria no coração. Não viva uma vida vazia quando Ele está te oferecendo uma vida plena. Não viva uma vida sem sentido quando Ele está querendo colocar em você uma vida com propósito. Não viva uma vida mais ou menos quando Ele está querendo colocar em você uma vida cheia de sentido e de esperança e de um olhar na eternidade. Que hoje a nossa oração possa ser: Espírito do Deus vivo, habita aqui dentro e faça a obra que o Senhor deseja. Que Deus abençoe vocês, gente. Foi um prazer estar com vocês agora. Eu quero convidá-los nesse momento a fechar os olhos para buscarmos a Deus em oração. Podemos fazer isso agora? Podemos orar? Senhor Deus, obrigado por ter nos enviado Jesus. Querido Jesus, obrigado por ter nos enviado o Espírito Santo. Obrigado por essa pessoa maravilhosa que faz uma obra em nós que nós não podemos fazer. Nos ajuda, Deus, a sair de uma vida autossuficiente para uma vida completamente dependente. Dependente do Espírito, dependente da palavra, dependente da orientação e do guia e da guia que Ele quer nos dar hoje, nesse dia que está começando. Que nunca nossas escolhas nos afastem do Espírito, mas que nossas decisões sempre estejam submetidas à sua vontade. Assim como Cristo foi por toda a vida guiado pelo Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai querido, que o Espírito Santo nos guie hoje até que Cristo volte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.